está sendo transmitida também através do viva7.com.br. Você que está nos acompanhando, que de alguma forma se conectou, receba também o nosso abraço carinhoso diretamente do campus universitário do NASP. Então, nós apreciaríamos que você recebesse esse abraço e agora nós vamos agradecer a Deus pelo dia que tivemos. Um dia de atividades, um dia de trabalho, e agora nós vamos agradecer a Deus por esse dia. E eu queria que você pudesse participar, experimentar este momento. É um momento que vamos decantar e vamos pedir a presença de Deus e vamos falar com Deus. Você pode me acompanhar? Você pode encurvar a fronte. E nós vamos então falar com Deus. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado durante este dia. Aqui estamos porque teus anjos velou-nos, guardou-nos, conduziu-nos até aqui. Obrigado, Senhor, também por iniciarmos uma semana especial, onde hoje iremos iniciar com esta aula, uma aula maior, uma aula magna. Muito obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção. Amém. Eu vou convidar a nossa diretora acadêmica, a professora Suzete Maia, para nos dirigir a palavra esta noite. Boa noite, professora. Boa noite, alunos. Boa noite, professores. Quero dar as boas-vindas a vocês e desejar um excelente semestre. Teremos grandes desafios, mas também grandes realizações neste semestre letivo. Em nome da Faculdade Adventista UNASP, Campus Hortolândia, quero saudar o pastor Ari Celso Cidral, que também é nosso amigo. Estudamos na época da faculdade juntos, então é um prazer poder entregar esses momentos tão especiais da aula magna e essa semana de reflexão para você, pastor Celso. Seja muito bem-vindo em nome da faculdade. Boa noite a todos. Nós temos para essa semana de oração algumas músicas na nossa coletânea virtual, e inclusive uma que está impressa aí. Nós vamos começar cantando uma que a gente cantou na semana de oração do primeiro semestre. Pode ficar como vocês estão. Trata-se da música Não Há o que Temer. Começo e o fim.
essa canção? Pode cantar mais forte para os seus colegas aprenderem. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém? A próxima música que nós cantaremos é a música tema da nossa semana. Não vai dar tempo da gente ensinar. A gente apresenta, quem já aprendeu em algum outro momento canta bem forte. Com certeza até quinta todo mundo vai estar cantando. É a música que está impressa no programa aí, Com Você. Se você perdeu a paz, Cristo diz: meu filho, eu estou com você. Na tristeza e solidão, Cristo diz: meu filho, eu estou com você. Dei na cruz, seus pecados perdoei, da escravidão o libertei. Quero ver você feliz, caminhando junto a mim. Fiz uma promessa e cumprirei. Eu estou
vez o refrão. Eu estou com você. Eu estou com você. Que promessa. Querido, você pode fazer um pedido para Deus, você pode conhecer a Deus melhor essa semana, mas você precisa orar. Temos uma tenda de oração onde você vai colocar o seu pedido, está ali fora, e nós estaremos orando por você. Em atitude de reverência, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, a gente te agradece muito por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais sobre o Senhor. Pela oportunidade também que o Senhor nos dá de fazermos, ó Pai, uma faculdade, de aprendermos a sermos melhores pessoas. Que o Senhor venha nos abençoar cada vez mais, abençoar este culto pregador, abençoar também os pedidos que estão sendo feitos lá na tenda. E que o Senhor esteja sempre conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai Celestial, Senhor de toda a glória, louvamos o Teu santo nome, porque Tu és um Deus tremendo, de maravilhas e de poder. Pai Santo, queremos rogar agora, ó Pai, por esses momentos que estamos na Tua presença, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha com poder, venha com unção sobre todos nós. Abre, Pai, as nossas mentes, abre o nosso coração. Torna-nos sensíveis, ó Pai, pela palavra que vamos ouvir. Enche-nos, ó Pai, da Tua verdade. Livra-nos, ó Pai, sempre de todo mal. E eu quero rogar bênçãos, ó Pai, sobre toda essa semana que vamos ter. Que cada um aqui possa ser saciado, atendido, ó Pai, nos seus problemas e suas dificuldades. Todos aqueles pedidos que estão sendo colocados por escrito, ó Pai. Tu conheces cada um dele. Tu conheces cada vida. Tu conheces, ó Pai, toda a vontade que essas pessoas têm de sentirem o Teu toque. Por isso, ó Pai, estende a Tua mão e toca. Resolve os problemas. Resolve as dificuldades, Pai Santo. E nós te somos gratos. E queremos te louvar o Teu nome confiantes, sabendo que Tu aceitas sempre o pedido do contrito. E que Tu vais, ó Pai, manifestar o Teu poder e a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que fazemos aqui com muita alegria é o voluntariado. E este semestre nós vamos experimentar o tema do Plano Mestre Espiritual, que nós chamamos carinhosamente de PMDE, a solidariedade, ser solidário. E estas férias de julho, nosso campus, o NASP Hortolândia,
foi ser solidário em vários lugares. E cada noite nós vamos ver um desses lugares. Hoje nós vamos ver Egito. Nós tivemos um aluno, colega de vocês, o Alan Dantas. Ele foi para o Egito ser solidário. Esta é uma das coisas que nós fazemos com muita paixão aqui no campus universitário. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo que o Alan preparou. Não, pessoal. Olha o passarinho. É vídeo. Nada melhor agora do que receber com uma salva de palmas o Alan Dantas, porque ele saiu daqui, foi para o Egito, junto com uma galera, ser solidário. Boa noite. Boa noite. Alan, conta para nós por que você decidiu ir ao Egito. Foi uma sugestão de uma grande amiga, né, Neila, primeiro, mas segundo porque é um país muito necessitado, né? Eu trabalho aqui com social, com voluntariado também, mas aqui é uma necessidade que a pessoa ela sabe que existe a possibilidade, ela sabe que Jesus existe e tudo mais, mas ela não tem acesso, então você providencia o acesso. Lá você vai dizer que existe. Lá você vai mostrar a possibilidade de ser ajudado, e isso já encanta a pessoa demais, né? E às vezes assusta. E, naturalmente, uma nova cultura, diversidade. O que assustou você? Duas palavrinhas: polícia religiosa. Tem uma polícia que monitora tudo que não é muçulmano lá. E eles têm medo de receber qualquer tipo de influência, qualquer ajuda, qualquer coisa que não seja de um muçulmano. E a coisa mais engraçada é que eles têm medo de cruz. Então, para passar perto de uma igreja, para um muçulmano, ele pode estar morrendo de fome, morrendo de necessidade, mas ele tem uma aversão à cruz. E a gente conseguiu trazer esse pessoal e quebrar esses tabus para serem ajudados, né? Você acha que ser voluntário muda a pessoa, aquele que está ajudando? Não, isso sem dúvida. É até engraçado, por mais que eu sou voluntário há um tempo, quando eu falei, eu vou para o Egito, eu bati no peito e falei, eu tenho bastante, eu vou lá levar para esse pessoal e eles vão ser beneficiados. Mentira, todo dia quem aprendia era eu, quem se quebrantava e se reconstruía era eu, quem queria fazer mais, achava que ia dormir às 10, dormia à meia-noite, e a cada dia que passava a gente reconstruiu essa igreja que passou aí no vídeo, né? E reconstruímos salas de aula, clínicas e tudo mais, e a gente não queria dormir mais. Chegou um ponto que a gente estava exausto, mas não queria mais dormir porque tinha muito trabalho a ser feito, né? E a gente imaginando quem ia ser ajudado. Nós vamos abrir oportunidades para você experimentar a mesma emoção. Nós tivemos uma galera que foi para a Bolívia, para os Estados Unidos, em 2 lugares dos Estados Unidos. Que palavrinha você daria, ou que motivação, que incentivo para a galera que gostaria de se envolver com o voluntariado? Cada um tem a sua realidade, né? Não tem como eu dizer para você hoje, vai para o Egito, que talvez você não tenha o recurso, ou o tempo, ou o que seja. Um rapaz que é viciado em voluntariado também, que eu encontrei no Egito, ele falou a seguinte frase: tudo começa do começo. Uma missão ela não é feita só de pessoas que vão, ou só de pessoas que oram, ou só de pessoas que financiam. É um conjunto, né? Então, missão é de mãos que enviam, joelhos que se dobram e pés que vão. Então, você pode começar orando, e quem vê, do nada, você já está viajando também com a gente. Maravilha. A YouGo vai ser uma oportunidade para você que é
universitário aqui no campus, de você assistir e participar deste congresso com validade até acadêmica, que vai acontecer em setembro. Se você quer saber um pouquinho mais sobre IUGO, procure a pastoral, pastor Jetro, e cada noite nós vamos falar um pouquinho do que é ser solidário em projetos voluntários. Uma salva de palmas para... Obrigado por você ter vindo aqui. Que
2 vezes por ano, nós temos um orador, um pregador. Hoje nós temos, além de um excelente pregador, nós temos um amigo, pastor Ari Celso Cidral. Obrigado por aceitar o convite, que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Privilégio poder estar com você aqui nessa noite, com cada um de vocês. Eu vou me virar algumas vezes para falar com vocês, está certo? Mas, por favor, compreendam o momento. Mas que bom que vocês estão aqui, estamos todos juntos. Obrigado ao colégio por poder estar aqui, à universidade. E eu quero me dirigir também ao pessoal que está assistindo aqui o Viva 7. Sinta-se bem, agora nós estamos aqui num momento especial com o pessoal da universidade aqui, o NASP Hortolândia, Campus Hortolândia, para termos essa aula em um momento de reflexão espiritual. A despeito da placa da igreja, por favor, sinta-se à vontade. Sinta-se bem diante da palavra de Deus. Não importa se você é espírita, católico, evangélico, protestante ou até adventista do sétimo dia. O que importa é que nós estamos aqui para buscar um momento de uma reflexão em que Deus pode falar ao nosso coração. Quero nessa noite apresentar a você um tema que está no Evangelho de Mateus. Há 3 convites à salvação no Evangelho de Mateus. Mateus é o Evangelho do Rei. Quando você lê o Evangelho de Mateus, você lê o Evangelho do Rei, porque ele anuncia o Rei dos Reis, mas ele anuncia o Rei dos Judeus e ele anuncia o seu Rei, o nosso Rei. E há no Evangelho de Mateus 3 convites à salvação. A propósito, deixa eu fazer uma pergunta. Quem dá convite está dizendo que nos ama? Por um acaso, você já recebeu um convite para ir a uma festa de casamento, por exemplo? A um aniversário, a uma festa muito especial? Quem dá convite está dizendo assim, é o dia especial da minha vida, eu gostaria que você estivesse também nesse momento especial comigo? Você já recebeu um convite para uma formatura, para um aniversário? Quem dá convite está dizendo assim, é o dia feliz, e eu queria que no dia mais feliz da minha vida você estivesse comigo? Seria porventura o convite e a manifestação de um amor de alguém para conosco? Quando era garoto, vivia num lar muito pobre, muito simples. Meu pai e minha mãe tiveram 7 filhos. E talvez você olhe para mim e diga assim, pastor, se teu pai e tua mãe tinham tão pouca condição financeira, por que tiveram tanto filho? E eu diria a você, graças a Deus que eles tiveram 7, sabe por quê? Se eles tivessem tido 5 filhos, eu não estaria aqui, eu fui o 6º. Ainda bem que tiveram 7, ainda teve mais um que teve chance. A gente não tinha muitas condições. A coisa que eu mais gostava, quando garoto, na infância, era comer bolo e tomar um refrigerante, que em Santa Catarina, de onde sou, se chama laranjinha. Laranjinha é um refrigerante numa garrafinha preta, nos nossos dias. E eu gostava muito de comer bolo e tomar laranjinha. Acontece que meu pai e minha mãe não tinham condições para comprar bolo e nem laranjinha. E eu comia bolo e tomava laranjinha uma vez por ano só. Você aumenta o meu retorno aqui um pouco, por favor? Eu comia bolo e tomava laranjinha uma vez por ano. Sabe que dia? Dia 1º de maio. Por que 1º de maio? 1º de maio, dia mundial do trabalhador, do trabalho. E nesse dia, meu pai levava a gente para uma empresa em que ele trabalhava, e lá a gente comia bolo e tomava laranjinha, uma delícia, sabe? E eu e meus irmãos ficávamos disputando, quem come mais bolo, quem toma mais laranjinha, a mesa cheia de garrafa, e a gente ficava ali comendo bolo e tomando laranjinha, era uma delícia. Um dia, a gente estava em casa, quando parou um carro muito bonito na frente da nossa casa, um Fusca branco. Não é bonito? Era lindo. De dentro dele saiu meu tio, minha tia, minha prima e seu noivo. E eles vieram na nossa casa para trazer-nos um convite de casamento. Quando eu olhei para aquele convite de casamento, eu fiquei encantado. Sabe por quê? No meu coração infantil eu disse, esse ano vamos ter bolo e laranjinha 2 vezes. E aí, passaram-se os dias, faltavam 3 meses para o casamento, e eu ficava sonhando com bolo, com a laranjinha, bolo, laranjinha, bolo, laranjinha. Até que chegou o dia do casamento. Meu pai fez uma excursão. Nós morávamos em Joinville e fomos para Curitiba. Excursão, 9 pessoas é uma excursão, né? E a gente foi em nossa excursão, fomos para Curitiba. Chegamos lá, na catedral, porque eles tinham muita condição financeira, o casamento seria um grande casamento, e era na catedral da cidade. Naquele dia, toda a festa armada, tudo arrumadinho, e a gente lá, bonitinho. E de repente, dentro da igreja, tocou a marcha para o noivo entrar, e ele entrou vestido de terno preto. E eu olhei para ele e vi nele uma garrafa de laranjinha. De repente tocou a marcha nupcial. E quando tocou a marcha nupcial, entrou a noiva de branco. E eu olhei para ela e vi um bolo. E os dois olhando para o padre fazendo a missa, o casamento. E eu olhava para ele e via a garrafa de laranjinha. Para ela, o bolo. E eu ficava imaginando, acaba casamento, porque vai ter bolo e vai ter o quê?
laranjinha. De repente o padre disse: vocês estão casados, amém. E eu gritei: amém, porque agora vai ter bolo laranjinha. Que coisa gostosa. Naqueles tempos, a noiva ficava à porta da igreja para receber beijos, abraços e os presentes. Hoje acaba o casamento, a noiva sai para tirar foto, não é assim? E a gente fica comendo croquete, né? Mas naquele tempo a noiva ficava à porta da igreja. E ali à porta da igreja, todo mundo dando abraços, dando beijos. De repente veio alguém no ouvido do meu pai e disse assim: vocês não foram convidados para a festa, não é para os pobres. Vocês foram convidados só para a igreja. O que você faria nessa hora? O mesmo que meu pai. Tomou os filhos e eu agora foi embora. Saímos daquela igreja ali, não íamos à festa. E eu puxava no paletó do meu pai e dizia: pai, o bolo, a laranjinha, eu quero comer bolo e tomar laranjinha. Que decepção. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem dá convite? Está dizendo que nos ama? Seria porventura o convite a manifestação do amor de alguém para com alguém? Quero nesta noite apresentar a você 3 convites à salvação que se encontram no Evangelho Sagrado, o Evangelho de São Mateus. Se você puder, acompanhe-me na leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 4. Há um verso muito especial que quero compartilhar com você. Há 3 convites à salvação no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4, verso 19, diz assim: disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eis o primeiro convite à salvação. No primeiro convite à salvação, Mateus capítulo 4, verso 19, disse Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele faz um primeiro convite à salvação, o convite do perdão. Júnior, ficou oco aqui o meu som. Não sei o que aconteceu. Quer que eu troque o microfone? Ok. No primeiro convite à salvação, isso, obrigado. No primeiro convite à salvação, ele faz um convite aos pescadores pecadores. Pedro, André, Tiago e João viviam no seu labor cotidiano, na sua praia da vida, pescando. Quando na praia da vida, em meio aos problemas e às angústias que eles enfrentavam, Jesus se aproxima daquele lugar e lhes faz o primeiro convite à salvação: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O primeiro convite à salvação é o convite do perdão. Ele se aproxima de pescadores pecadores, homens que viviam uma angústia, e homens que tinham um sonho. Sabe qual era o sonho deles? O sonho deles era felicidade. Felicidade é o sonho de cada um de vocês que me ouvem nessa noite, quer aqui no auditório, quer através da internet. Felicidade é o sonho de todos os seres humanos. Qual é o problema da felicidade? O único problema da felicidade não está na felicidade em si. O problema da felicidade está no caminho da felicidade. Quantas vezes na busca pela felicidade você encontrou tristeza e decepção? Na busca dos seus sonhos, você encontrou desafios. A Bíblia Sagrada diz que Jesus vai ao mar da Galileia e ali ele encontra Pedro, André, Tiago e João. Eles estavam pescando, tinham pescado durante o dia, durante a noite, e não tinham pego um peixe sequer. E tinham 2 problemas na vida. O primeiro problema, o som ficou a mesma coisa de novo, Júnior. Olha aí. O primeiro problema deles, eles tinham fome e não tinham peixe para comer. O segundo problema deles, eles tinham dívidas. E em meio à angústia da vida, em meio ao desespero, com busca pela felicidade, tudo que eles encontravam eram frustrações. Pedro, André, Tiago e João eram pessoas jovens, 18, 19 anos. Tinham um sonho da felicidade, mas tudo que encontravam era tristeza. E em meio à angústia da vida deles, aqueles pescadores pecadores são encontrados por Jesus Cristo, que lhes faz o primeiro convite. Ora, ninguém pecou tanto, ninguém é tão mau, ninguém foi tão longe que não possa ser convidado por Jesus Cristo para segui-lo. Ninguém aqui pecou tanto que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa de Jesus Cristo, que nessa noite, por certo, se estende para abençoar a tua vida e a tua casa. Naquele dia, Jesus faz um convite especial a pessoas comuns. Pessoas comuns recebem convite especial de Deus. Ninguém pecou tanto, ninguém é tão mau que não possa ser alcançado pelo convite de Jesus Cristo. Eis o primeiro convite, o convite do perdão. Sabe o que é perdão? Perdão e justificação é a mesma coisa. E se há algo que nós precisamos é receber o perdão de Deus, se há algo que nós precisamos é aceitar o perdão de Deus. O grande problema com relação ao perdão que Deus nos estende é que nós muitas vezes não queremos aceitá-lo, porque achamos que não merecemos, verdadeiramente não merecemos, mas Ele nos dá pela sua graça. O primeiro convite é o convite do perdão. Ninguém pecou tanto, ninguém é tão mau que não possa ser alcançado pela mão daquele que foi pregado na cruz do Calvário para salvar você e eu. Mas há um segundo convite. Se você puder, me acompanhe. Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Venha comigo, há um verso aqui que se estende como segundo convite à salvação.
Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo. Eis o segundo convite à salvação. O primeiro convite é o convite do perdão. O segundo convite, Jesus Cristo se aproxima daquelas pessoas que um dia Ele aceitou e recebeu, como você e eu. E um dia Ele chamou você para segui-lo. Não é por um acaso que você está dentro desse auditório. Eu tenho certeza de que Ele tem um propósito muito especial para você e para a sua vida. E então Ele estende o segundo convite. Sabe, ao longo de meu trabalho, tenho palestrado todas as noites, cerca de 328 vezes por ano, todas as noites praticamente eu palestro. Saio daqui e vou para uma comunidade espanhola, a partir de domingo, para palestrar para eles. Saio de lá e vou para outra comunidade. Esse é meu trabalho. Como você, sentei num banco de escola junto com a professora de Suzete, desde o ensino médio, faculdade. E sabe, a gente tem buscado conhecimento como você. Ao longo do meu trabalho, eu prego a palavra de Deus. Gosto muito de estudar como você. Sentar no banco de escola. Fui pelo menos 32 anos no banco de escola. Nunca reprovei, mas por 32 anos fui ao banco de escola. Até hoje, como você, a gente senta num banco de escola para estudar. E ao longo do meu trabalho, tenho palestrado muito sobre a Bíblia Sagrada. O livro da Bíblia mais contemporâneo para nós é o livro de Apocalipse e no Velho Testamento o livro de Daniel. Se tem um livro que, se você tiver oportunidade um dia, leia o livro do Apocalipse e o livro de Daniel. O Apocalipse é encantador, não há nada de estranho ou incompreensível. No ano passado, por 328 vezes eu preguei o livro do Apocalipse. Palestrei sobre o Apocalipse. Vejo o livro do Apocalipse como um tema muito contemporâneo. Mas deixa eu lhe dizer, como alguém que lê a Bíblia e estuda a Bíblia e palestra sobre a Bíblia, para mim o texto bíblico mais contemporâneo de todos é esse que eu li para você agora. O texto diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ora, deixa eu lhe fazer uma pergunta: quem não está cansado aqui? O cansaço mencionado aqui não é meramente físico. Sabe por quê? O cansaço meramente físico, você deita, dorme e descansa. Você trabalhou durante o dia inteiro, ainda veio para a universidade e ainda tem que ouvir esse cara falando e depois mais uma aula. E aí você está cansado, você vai para casa, e sabe o que você faz? Quem sabe você toma banho ou já tomou banho, você simplesmente come alguma coisa, escova os seus dentes e pelo cansaço, você deita, dorme 4, 5, 6, 7 horas. E sabe o que acontece? Você nem sente a hora passar por causa do seu cansaço físico, mas que gostoso poder descansar o cansaço físico. No entanto, o texto que li para você não é desse. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis, do quê? De lutar e ser derrotado, de sonhar e ter pesadelo. Quantas vezes o cansaço da sua vida não te deixou dormir? O cansaço de uma angústia fez com que você entrasse dentro do seu quarto, fechasse sua porta, abraçasse seu travesseiro e dissesse assim: isso não podia ter acontecido comigo. E em meio às angústias da vida, você batalha durante a noite inteira e não consegue dormir. O pior de todos os cansaços não é aquele que você deita e dorme. O pior de todos aqueles cansaços é aquele cansaço que você deita e não consegue dormir por causa da angústia que invade o seu coração. Será que nessa noite eu estou falando para alguém sentado aqui nesse auditório e que a angústia tem invadido o coração? Porque teu casamento não está bem e em meio à angústia você deita para dormir e não consegue dormir? Falo para alguém nesse auditório que em meio às angústias da vida e às batalhas da vida tem deitado para dormir e não consegue por causa do cansaço. O segundo convite à salvação é o convite de Jesus Cristo, quando Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados. Ele sabia que você, vivendo nos dias em que você vive hoje, vive a fase da humanidade onde os homens são mais tristes como nunca foram. Augusto Cury diz: nunca os homens foram tão tristes como são hoje. A tristeza tem invadido o coração dos seres humanos. Tem-se medo do amanhã porque nunca o futuro pareceu-nos tão incerto. O medo tem tomado conta do coração dos seres humanos e tem trazido uma angústia em que seres humanos que deveriam dormir do seu cansaço físico não conseguem dormir. E para se apoiar e conseguir algum descanso, sabe o que fazem? Tem que tomar alguma coisa porque senão não consegue dormir. Sabe, o segundo convite é o convite à santificação. Ele sabia que você ia atravessar os cansaços que você tem atravessado. Escuta, você conseguiu resolver todos os seus problemas? E como estão suas emoções? Seus sentimentos? Como está o seu coração?
Você conseguiu sanar todas as lutas que você tem? Ele sabia que você e eu iríamos atravessar esse momento. No primeiro convite, é o convite do perdão. Um dia o Senhor encontrou você. Um dia você se encontrou com o Senhor e Ele disse que queria ser o Senhor da sua vida e você o aceitou. Mas o segundo convite, Ele sabia que as pessoas que o aceitaram como Senhor um dia iriam atravessar uma batalha muito grande na vida. Uma angústia talvez que não seja a sua própria, mas a angústia de alguém que você ama, que se torna a sua própria angústia. Como viver sem angústia de alguém que a gente ama, se alguém que a gente ama está angustiado? Vou repetir. Como viver sem angústia se alguém que a gente ama está angustiado? Ele sabia que você iria atravessar esse momento. E é por isso que ele faz o segundo convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, o primeiro convite é perdão, mas o segundo convite é um convite de santificação. Sabe o que ele está dizendo? Vem andar comigo. Andar comigo, santificação. O grande problema é o conceito de santificação errado que nós temos, distorcido pela sociedade em que vivemos. Para muitos, santificação é ter uma áurea, para outros é uma auréola. Quando para Deus santificação, sabe o que é? Andar com Deus. Mas sabe qual é o problema? A gente gosta de andar com alguém que nos promova. VIP. Alguém que me coloque numa posição. Alguém que me dê algum privilégio. Alguém que me traga alguma coisa que possa facilitar a minha vida na sociedade, na finança ou em qualquer outra coisa. Quando o chamado de Deus é um chamado simples a você, e sabe qual é o chamado? Ele quer andar com você. Andar com Deus não é você andar com uma áurea ou uma auréola, não é andar com uma cruz na testa. Andar com Deus é viver a vida que você vive ao lado dele. Só que deixa eu lhe dizer, Ele te aceita do jeito que você está. No entanto, rejeita deixar você assim. Sabe o que Ele quer? Andar com você e mudar a sua vida. A vida no céu começa aqui na terra, andando com Ele. A Bíblia apresenta dois fatos interessantes sobre alguém que andou com Deus. Deixa eu lhe falar rapidamente. O primeiro deles, um homem chamado Enoque. Você já ouviu essa história dele? Se você nunca leu na Bíblia, deixa eu compartilhar com você. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus por 300 anos, e já não era quando Deus o levou para o paraíso, para o reino dos céus. E aí você diz assim: pastor, você está falando comigo sobre alguma coisa que aconteceu há muitos anos antes de Jesus Cristo? Olha, em nossos dias, com toda a tecnologia, com toda a ciência, ninguém pode andar com Deus. Olha, pastor, andar com Deus em nossos dias é impossível. Venha comigo a história de Enoque, deixa eu lhe contar. Enoque conheceu uma geração muito especial, a geração de Adão, criado à imagem e semelhança de Deus. Imagine com o pastor, como seria alguém criado à imagem e semelhança de Deus, com a perfeita simetria, com todos os detalhes da criação. Agora, Enoque andou 300 anos na sua vida, e ele conheceu uma segunda geração. Sabe qual foi a outra geração que ele conheceu? Ele conheceu a geração de um homem chamado Noé. Você já deve ter ouvido falar. Há muitas pessoas que tentam desfazer o dilúvio. Quando você vai aos achados arqueológicos, eu posso provar para você cientificamente, pelos achados arqueológicos, de que o dilúvio aconteceu. Talvez alguém usando de estudos baratos não poderia comprovar, e então começa a se desfazer disso. Mas vá só a Pangeia e dê uma olhada na geografia do seu mapa e veja se tudo não se encaixa. Há muitas coisas interessantes. Sabe qual é o problema? É que algumas pessoas pensam que esse livro está distorcido. Sabe por quê? Porque existe um fato interessante. Se eu tivesse todo o tempo para falar para você, eu iria falar muitas coisas interessantes. Mas deixa eu dizer, existe um problema com a sociedade. Sabe qual é? A verdade. Sabe o que é a verdade para os seres humanos? A verdade é aquilo que é conforme é afirmado ser. Como assim, pastor? Bom, vocês são da faculdade e o professor de vocês gosta de filosofar muitas vezes. A verdade é aquilo que é conforme é afirmado ser. É ou não é? Você pode repetir comigo? Leva essa frase para você anotar no seu caderno. A verdade? Fala mais forte. A verdade é aquilo que é conforme é afirmado ser. Sabe qual é o problema da verdade? É que mentiras são afirmadas como se fossem verdades. E verdades absolutas não são afirmadas e deixam de ser verdade. Mentiras são afirmadas como verdades. E verdades absolutas não são afirmadas e deixam de ser verdade. O que é verdade? A verdade para muitas pessoas é uma mentira. Mas afirma com tanta veemência aquela mentira que passa a ser verdade. Você conhece um mentiroso que afirma a sua mentira e ele passa a crer na sua própria mentira? Ora, existe uma verdade absoluta. Agora, quando essa verdade absoluta é afirmada em nossa vida, ela se torna verdade verdadeira.
E se tem algo que é a verdade verdadeira, é a palavra de Deus. A verdade precisa ser afirmada em nossa vida, e a verdade é aquilo que é conforme eu afirmo. Se eu não afirmo que Deus é o meu Deus, essa grande verdade, e de que Ele tem uma bênção para a minha vida, Ele deixa de ser a verdade. Seres humanos vivem uma mentira. Sabe por que ser humano tem medo do amanhã? Porque nunca o futuro pareceu tão incerto ao ser humano. E sabe o que o ser humano precisa? De uma verdade que lhe garanta o futuro, um futuro que a Bíblia diz. E então Enoque andava com Deus, e ele viu a verdade ir por terra, e os seres humanos distorcidos em sua aparência física, em seus conceitos pessoais, em seus conceitos morais. E sabe o que aconteceu? Deus decidiu destruir a humanidade pelo dilúvio. Não vou entrar nesse assunto com você, nem no mérito dessa questão. O que eu quero te dizer é que Enoque andou com Deus enquanto houve degenerescência. Sabe o que é isso? Degradação. Enquanto os seres humanos foram apodrecendo com a sociedade, e a sociedade foi apodrecendo ao ponto de deixar Deus indignado e tomar uma decisão de destruir a terra com o dilúvio. Enquanto os seres humanos foram apodrecendo nos seus conceitos psicossomáticos, morais, espirituais. Enquanto os seres humanos que pareciam a imagem e semelhança de Deus se tornaram como monstros. Monstros por quê? Monstros pelas aberrações e atrocidades que cometiam. Quando você vê um ser humano que deveria ter a imagem e semelhança de Deus, com atitudes monstruosas, como você vê muitas vezes nos jornais. Seres humanos foram se degenerando. Mas Enoque decidiu andar com quem? Com Deus. A sociedade pode se degenerar. Agora, se você decidir andar com Deus, um dia Ele vai te levar para o mesmo lugar por onde levou Enoque. Sabe o que é santificação? Não é ter auréola, nem asa. Santificação é andar com Deus. Por que é que você acha que você comete algum ato bom? Porque você é bom? Você pode ter muita inteligência. Você pode ir ao bacharelado, ao mestrado, ao doutorado. Eu sei o que é isso, passei por esse caminho. Mas não adianta de nada, ser humano não é bom. Bom só tem um. E se você pratica algo de bom, é porque aquele um está do seu lado e ele se chama Deus. Deus. Enoque andou com Deus 300 anos. Mas é um outro fato interessante. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, ao seu lado foram crucificados um ladrão de um lado e um ladrão do outro. Diz que um era um ladrão bom. Já viu o ladrão bom? Outro dia meu amigo foi sequestrado, queriam roubar o carro dele, colocaram ele no porta-mala e tal, e aí foram até um lugar longe, num canavial aí, chegaram lá, tiraram ele do porta-mala e disseram, ó, só queremos o teu carro, deixaram ele sem celular, sem carteira, sem nada, e o ladrão ia saindo, ele disse, moço, mas como é que eu vou embora, não tenho nem dinheiro, e o ladrão pegou, abriu a janela do carro e jogou 5, ladrão bom, hein? Com aquele 5 ele pagou o ônibus. Será que tem ladrão bom? Quando Jesus foi crucificado, do seu lado 2 ladrões. Um dizia assim, se tu és Deus, sai daí e tira-nos daqui. E o outro dizia assim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que disse Jesus a ele, estarás comigo no paraíso. Pensa com o pastor um pouquinho aqui. Jesus não disse para ele assim, você vai agora para o paraíso. Você já viu que tem gente que distorce esse texto bíblico? Ele não disse assim, me leva agora para o céu. Se alguém disse para você que ele foi para o céu, vou te dizer que não foi. Como, pastor? Ele disse assim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus já veio no seu reino? Não. Jesus disse assim, estarás comigo no futuro. Não, pastor, dizem alguns, ele levou o ladrão para o céu. Não levou? Prova, pastor. Vou lhe provar rapidamente. A Bíblia diz que ao 3º dia, Jesus Cristo ressuscitou. Que dia era aquele? Domingo. E as mulheres foram ao jardim e acharam que o jardineiro estava andando ali. Quando reconheceram a voz de Jesus, aproximaram-se de Jesus Cristo e correram para abraçá-lo. E quando foram abraçar, Jesus disse assim, não me toque, porque eu não fui ainda ao reino dos céus, ao Pai. Olha aqui, pensa comigo. Se no domingo ele não tinha ido ao Pai, como é que ele ia levar o ladrão na sexta? Mentiram para vocês? Distorceram o texto. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quanto tempo aquele ladrão viveu ao lado de Jesus? Você sabe do que morriam os crucificados? Os crucificados morriam de asfixia. Asfixiado. Sabe por quê? Porque eles quebravam as pernas do camarada. Enquanto ele tinha força e as pernas não estavam quebradas, ele apoiava o calcanhar no madeiro central, abria o tórax e podia respirar.
O problema é que quando quebravam as pernas, seu abdômen fechava o sistema respiratório e ele morria asfixiado. Quanto tempo vive alguém com asfixia? Talvez você consiga 5 minutos, 4 minutos. Quem sabe alguém que tem um respiratório que é o meu, igual ao meu, viveria 3 minutos, asfixiado, morreria. Ele viveu muito pouco tempo ao lado de Jesus Cristo, mas na angústia da sua vida, em meio às suas lutas e batalhas, naquele momento, quem sabe da sua asfixia, ele olhou para Jesus e disse: Jesus, tem misericórdia de mim. E sabe o que disse Jesus? Estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Não importa quanto você vai viver, o que importa é que tudo que você viva, viva ao lado de Deus. Sabe o que é santificação? Viver ao lado de Deus. Não é bom estar ao lado de alguém da escola, da família que a gente ama? Viva a santificação ao lado de Deus. O primeiro convite é perdão. O segundo convite é para você se santificar. E vamos terminar? Deixa eu passar o terceiro convite. Mateus capítulo 25, verso 34. Mateus 25, 34 tem o terceiro convite. E ele diz assim, Mateus 25, verso 34. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eis o terceiro convite à salvação. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita. Sabe, quando era garoto, meu pai comprou um presente para o meu irmão mais novo. Ele comprou uma bicicleta que talvez a maioria de vocês nunca viram. Ele comprou uma bicicleta chamada Monareta. Alguém aqui já viu Monareta? É porque a gente já está ou sem cabelo ou de cabelo branco, né? Monareta era a bicicleta que qualquer adolescente queria ter. Papai comprou uma Monareta para o meu irmão mais novo. E meu irmão mais novo, ó, a Monareta ali, ó. Eu pedi para eles mostrarem. Essa era a bicicleta dos sonhos. A Monareta tinha um guidão alto, um cilinzinho ali, e alguém podia andar num bagageiro atrás. Meu irmão era muito mais forte, e ele era dono da Monareta, e sabe que a gente ia para a escola de Monareta. Eu não era muito fácil, nunca fui muito fácil. Naquele dia, a gente saiu da escola, 11h30, aquele sol quente, e na cidade em que eu vivia, tinha uma avenida chamada Avenida São Paulo. A gente entrou na Avenida São Paulo para ir para casa, porque nós morávamos no final da Avenida São Paulo. E quando a gente entrou na Avenida São Paulo, eu vi todos os latões de lixos estendidos à beira da estrada, porque o caminhão de lixo ia passar. Quando eu vi o latão de lixo, azul, vermelho, lata, naqueles tempos o caminhão de lixo passava uma vez por semana, e olhe lá. E não se colocava em containers, em sacos, colocava solto o lixo. E quando vi aqueles latões de lixo estendidos à beira da estrada, eu tive uma ideia, eu disse para o meu irmão: vamos chutar e derrubar? Eu não era fácil, viu? E ele pedalava forte a bicicleta, passava perto e eu, pá, lixo para um lado, a travessa, ela tem um azul grande, pá, e fui espalhando, e caía casca de batata, cebola, ovo, papel higiênico, e toda a sujeira que você possa imaginar, e eu fui derrubando lixo daqui, lixo dali, e chutando. Sabe qual foi o problema? Atrás de nós, numa outra bicicleta, vinha meu pai. Ele gostava de karatê. E ele passou pela gente. E ele disse assim: vocês estão na minha esquerda. Lá em casa a gente conversa. Nunca mais chutei lixo. Chegando em casa, eu disse para o meu irmão assim no portão: entra você, porque a bicicleta é sua. E ele disse: você que deu a ideia e é mais velho. Entra você, papai gritou. Entra os dois juntos. Ele usava um chinelo grande. Embaixo estava escrito em alto relevo: karatê. Você quer ver? A gente apanhou tanto. Por quê? De que lado a gente estava? Esquerdo. Papai tinha ditado: você está no esquerdo. Se tivesse no esquerdo, era juízo dele. A gente tinha medo de ouvir ele dizer: você está no lado esquerdo. Mas o terceiro convite de Deus é assim: então dirá o rei aos que tiverem a sua. De que lado você está? Posso lhe dizer, de todo o meu coração, você está do lado direito de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma angústia, uma batalha. Talvez você esteja enfrentando um desafio tão grande que dá vontade de sumir. Mas não foi por um acaso que você entrou aqui nessa noite. Você está aqui, sabe por quê? Porque Deus quer você do lado direito dele, e do lado direito dele é o reino dos céus e a salvação eterna. A maior de todas as promessas da Bíblia Sagrada, repetida 2.500 vezes na Bíblia Sagrada, é que o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Se há uma palavra repetida na Bíblia Sagrada é que o Senhor virá nas nuvens do céu, sabe, se você quiser, o Senhor virá.
Agora, se você não quiser, Ele vai vir. Quer você? Não quer você? A maior de todas as promessas da Bíblia é que o Senhor virá. Crê você que Jesus Cristo um dia nasceu nessa terra da Virgem, morreu numa cruz para salvar você, e ao terceiro dia ressuscitou para ser o seu Senhor? Então deixa eu lhe dizer, para cada uma promessa do nascimento de Jesus Cristo, existem 8 vezes mais promessas de que o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens do céu. E se Ele cumpriu o seu nascimento para ser o teu Salvador, Ele virá para ser o teu Redentor e levar você para o reino dos céus. A maior de todas as promessas da Bíblia é que um dia o Senhor aparecerá nas nuvens do céu com poder e grande glória para buscar você. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai matar a saudade do seu coração. De quem você tem saudade? Será que nesta noite eu estou falando para alguém que tem saudade no coração de alguém que amou e que viveu ao seu lado? Um dia os mortos em Cristo vão ressuscitar. Há essa promessa na Bíblia. Um dia o Senhor aparecerá nas nuvens do céu com poder e grande glória, e Ele vai matar a saudade no coração. Sabe o que é saudade? Saudade é uma palavra que não se explica e muito menos se traduz. Quando os navios negreiros traziam os escravos da África para o Brasil, do que morriam os escravos de uma doença chamada banzo. Lembram disso? Banzo. O que era banzo? Saudade. Saudade. De quem você tem saudade? Será que nessa noite eu estou falando para alguém que tem saudade do pai? Da mãe? De um filho ou de um irmão que um dia viveu e assentou-se à mesa com você em momentos felizes da sua vida, esteve com você? De quem você tem saudade? Sabe, quando eu era garoto, eu vivia num lar muito pobre, muito simples. Meu pai e minha mãe não tinham muitas condições. Mas minha mãe lutou muito para que a gente pudesse estudar. Minha mãe batalhou muito para que a gente pudesse estudar. E sabe o que um garoto, um adolescente, um jovem naqueles tempos precisava saber para ser alguém na vida? Precisava aprender datilografia. A, S, D, F, G, H, J, K, L, C, cedilha. Não era assim que aprendia? Se alguém quisesse ser alguém na vida, precisava aprender mecanografia. A, S, D, F, G, H, J, K, L, C, cedilha. Minha mãe não tinha condição de pagar o estudo para a gente. Então ela buscou alguém que pudesse ajudar, uma bolsa de estudo, e deram uma bolsa de estudo para minha mãe. Agora, ela tinha uma bolsa de estudo e 7 filhos, o que fazer? Com sabedoria ela pensou, quem vai estudar primeiro o mais velho, e depois na sequência a gente vai batalhar os outros. E minha irmã então foi a primeira, ela foi estudar, e ela começou A, S, D, F, G, H, J, K, L, C, cedilha, e ela foi ali naquela escola de datilografia, e ela foi bem sucedida, entende? Ela foi estudiosa, ela caprichou. O fato é que um dia uma empresa de processamento de dados em nossa cidade foi à escola buscar alguém que pudesse ser digitador. E minha irmã foi recomendada. E ela começou a trabalhar aos 17 anos, mais ou menos, como digitadora, mas não numa máquina de escrever agora, num computador. Sabe de que tamanho era um computador naqueles tempos? Em alguns lugares o computador era mais ou menos do tamanho dessa igreja, sabia? Era uma sala, um auditório, um salão frio, refrigerado, com ar-condicionado. As peças eram grandes. Do lado de fora, depois da porta daquela sala, tinha um monitor em cima de uma mesa com as letras verdes, quem viveu esse tempo sabe como era, e um pequeno teclado. O programador, a pessoa que arrumava computador, ela andava dentro de um computador. Você já andou dentro de um computador? Não, pastor, eu ando com um computador dentro de mim. Não é assim? Você anda com um computador aqui. Mas naqueles tempos se andava dentro de um computador, era uma sala. Eu falo para pessoas que viram isso, eu andei dentro de uma sala de computação. Do lado de fora estava o monitor e minha irmã digitando. Havia um garoto que trabalhava dentro daquela sala, um jovem, talvez aí uns 22 anos. O nome dele era Bento. O Bento consertava o computador. O Bento era daquele tipo assim, para ser feio estava longe. Conhece alguém? A cara dele parece que tinha pegado fogo e apagaram com machado. Era o tipo espanador da lua, já viu? Troca lâmpada sem escada. Varapau. E ele saiu do computador, arrumando o computador. Naquele dia ele precisava programar o computador e ensinar a nova digitadora. E quando ele olhou para minha irmã, ele se apaixonou por ela. E agora ele ficou encantado, ele ficava louco, né? Arrumava o computador e vinha ensinar. E um dia ele teve coragem. Ele disse para minha irmã assim, quer namorar comigo? E a minha irmã olhou para ele e disse, não. Era muito feinho. Mas ele era inteligente. Ele descobriu que o nome da minha irmã era o nome da minha avó, Maria Cristina.
E ele fez uma relação. Se ela tem o nome da avó, ela deve ser a neta do coração. Levou o nome da avó, a primeira neta. Ele foi esperto. Correu para a casa da minha avó. Chegando na casa da minha avó, explicou suas intenções, o amor que ele estava sentindo pela minha irmã. Minha avó ligou para minha irmã e disse: Maria Cristina, vem aqui em casa. Minha irmã foi. Quando chegou na casa da avó, quem estava? O Bento. E aí a minha avó disse para ela assim: você vai namorar com o Bento a partir de agora. Ele é lindo. Por dentro. Por dentro. Convencida pela minha avó, minha irmã começou a namorar com o Bento. E o namoro foi bem. Sabe qual a vantagem? O Bento tinha um Corcel 1977, 0 quilômetro, e agora eu não ia andar mais de monareta. Agora era Corcel. Ele foi conversar com o pai e com a mãe para namorar. Naquele tempo se conversava, né? E a minha mãe disse: não tem problema, pode namorar. Ele tinha boas intenções. Mas a mãe disse assim: você vai namorar com ela, mas tem um detalhe: o Celso, vai ser a vela. O senhor foi vela? O senhor não me engana. Você foi vela? Tua cara não engana, professor. Suzete foi vela. Olha, Suzete, eu era vela. Sabe o que é vela? Eles iam namorar e eu ia junto, mas eu ia passear de Corcel. E aí eu era uma vela assim, ele me dava um dinheiro e ia tomar sorvete, chupar bala, comer chocolate. Eu era uma vela apagada. Estava nem aí para os beijos, queria era chocolate, a laranjinha. Sabe? E o namoro foi bem. O namoro foi se desenvolvendo. O fato é que eu me tornei grande amigo dele. Nos tornamos grandes amigos. E o namoro foi bem. Um dia ele estava na minha casa, num domingo. Mamãe ia fazer um almoço para o namorado da minha irmã, e ele foi lá, e ele estava lá em casa num domingo. Todo mundo em casa, aquela coisa gostosa de família, de domingo, né? Em casa de italiano faz macarronada, em casa de português faz uma peixada, né? E a minha mãe estava fazendo o almoço e de repente alguém bateu a porta de casa. Meu pai foi abrir e o homem gritava assim: seu Ari, seu Ari, seu Ari. Ari é o nome do meu pai. Ari é o meu nome. Ari é o nome do meu sogro. Quando minha esposa ficou grávida de um menino, o ginecologista que fez a cesariana para o meu menino nascer foi o doutor Ari. E quando meu filho nasceu, eu coloquei o nome dele do quê? Mateus. Você está louco que ia colocar esse nome nele? Mateus, é lindo esse nome. Eu não coloquei Ari, não. Sabe por que não? Minha professora de matemática na 5ª série, um dia, na chamada, eu era o primeiro, né? E ela começou a chamada: Ari, e eu disse: presente. E ela olhou para mim e disse: nossa, que nome pequenininho e feio. Aí eu olhei para ela e eu disse assim: bonito é o seu nome, professora Astrogilda. E ela me expulsou da sala. Não era fácil. A professora Suzete me conheceu no ensino médio. Mas o evangelho tem poder, ele muda a vida da gente, viu? O vizinho bateu lá a porta e disse: Ori, eu quero vender a minha padaria para o senhor. Meu pai é descendente de português. O senhor é descendente de português, eu quero vender minha padaria para o senhor. Meu pai disse: não, mas eu não quero comprar. Não, compra, não compra, fica naquela compra, não compra. Meu pai não tinha dinheiro. E o Bento beijando a minha irmã lá, com aquela cara apagada com machado, veio lá e disse assim: senhor, vamos comprar a padaria. E meu pai disse: rapaz, você não tem dinheiro, nem eu, você está pagando o Corcel, a faculdade, como é que nós vamos fazer? E ele disse: eu estou fazendo administração de empresa, e eu vou administrar a padaria, é a minha chance. E o senhor tem 7 padeiros em casa. Deus é bom, Ele faz tudo certo, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Papai, convencido por Ele, comprou a padaria a prazo. E fomos trabalhando. E ela se tornou a maior padaria do estado de Santa Catarina. Sabe por quê? É Deus quem cuida da nossa vida. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão e Deus vai te abençoar. E o Bento se tornou meu melhor amigo. Sabe aquele amigo que você admira, que faz alguma coisa por você? Eu olhava a assinatura dele e eu fiz uma bem maior do que a dele, porque foi muito... eu achava legal aquela assinatura dele. Para onde ele ia, ele me levava.
E diziam assim: é teu filho? E diziam: meu cunhado, mas é meu amigo. E a gente foi crescendo junto. Ele era mais velho, me ensinava matemática, me incentivava a estudar. Ele fazia faculdade e dizia: eu vou estudar um dia, eu vou estudar. E aí, um dia eu me formei na faculdade de teologia. Me tornei pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia com muita honra. O comércio do meu pai ele já tinha vendido, o Bento fazia outra coisa, mas era o meu melhor amigo. Uma ocasião fui à casa do meu pai, e quando cheguei em casa, o pai disse assim: Celso, meu pai Ari me chama de Celso, né? Celso, vai visitar o Bento. O Bento está muito doente. Quando ele disse assim: o Bento está doente, parece que a doença do Bento pegou em mim. Quando alguém que a gente ama está sofrendo, quem sofre? Quando alguém que a gente ama está angustiado, a angústia vem para onde? Para você. Quando o papai disse assim: o Bento está doente, eu fiquei angustiado. Peguei carro, corri para a casa dele, cheguei lá, bati na porta, minha irmã disse assim: espera um pouquinho, você vai se assustar. Sabe daquele tipo de doença que dá um dia e acaba com um cara no outro? Ele estava arrasado por uma doença. E minha irmã trouxe ele arrastado, aquele homem grande, dobrado pelo meio, frágil, todo arrebentado pela doença que tinha se acometido em seu corpo. E eu olhei para ele e vi a desgraça da doença, e aquela dor do coração dele doía no meu coração. Quando alguém que a gente ama está sofrendo, a gente sofre demais. Não tem por onde fugir da dor de alguém que a gente ama. Dói na gente. Naquele dia eu disse para ele: agora eu vou te ajudar, você me fez ser gente. Coloquei ele no meu carro, meu pai, minha mãe, minha irmã, e fomos a Curitiba buscar um recurso melhor. E quando nós chegamos em Curitiba, coloquei ele num hospital. E o médico disse: o problema são as hemorragias internas que estão dando. E para tentar sanar a hemorragia interna, o médico lutou com todas as forças, e eu buscava sangue de um lugar, de outro. Hoje meu filho disse: pai, vai ter uma campanha de sangue lá. Eu disse: doe sangue, porque eu sei o que é isso. E eu busquei sangue em todos os lugares, 15 litros, sabe? 5 litros desaparecia, mais 5 desaparecia, 15 litros. E sabe, aquela angústia, até que um dia um médico conseguiu estabilizar aquele quadro. E angustiados, nós estávamos ali naquele hospital com o nosso melhor amigo. O quadro estabilizou, eu voltei para o meu trabalho a 400 quilômetros de distância. Só que eu voltei para o trabalho, ficou minha mãe, minha irmã e meu pai em Curitiba. Eu queria notícia, mas a notícia não era no WhatsApp como você agora tem. A notícia naquele tempo era num telefone com ficha. A notícia naquele tempo demorava. E eu trabalhava lá no meu trabalho e a angústia tomava conta do meu coração. E eu trabalhava e ficava pensando: como está o meu melhor amigo? Num dia daqueles de trabalho, eu trabalhei durante o dia inteiro, batalhei muito e fui para casa dormir. Sabe, naquela noite que você tenta dormir e não consegue dormir porque a angústia está com você, até que de repente eu peguei no sono e no meio da madrugada o telefone da minha casa tocou. E do outro lado da linha, meu pai disse uma frase muito triste: o Bento morreu. Você já ouviu essa frase? O teu melhor amigo morreu. Se você nunca ouviu, pode se preparar. Um dia você vai ouvir: alguém que você ama morreu. E daí sabe o que vai fazer? Dos seus olhos saltarão lágrimas sem cessar. Se você nunca passou por isso, pode se preparar. O Bento morreu. Vem para casa porque a gente precisa de você. Naquele dia eu fui para casa numa viagem muito triste, porque meu grande amigo tinha morrido. Sabe qual é a frase mais triste que eu já li na minha vida? Eu li atrás de um caminhão na cidade de Curitiba, e ela estava escrito assim: devia ser proibido o filho morrer antes do pai. E embaixo daquela frase estava escrito assim: o meu morreu no dia tal. E eu olhava para aquele caminhão e dizia no meu coração: lá vai alguém muito triste, porque eu sei o que é quando alguém que a gente ama morre. Mas mais triste ainda é para um pai, para uma mãe, perder um filho. Naquele dia eu fui para a casa do meu pai, chovia muito. Quando cheguei lá tinha um caixão com um corpo dentro, o caixão lacrado. E quando cheguei lá, naquela igreja, numa sala onde estava o corpo, era cedo da madrugada. A minha irmã estava sentada numa poltrona ao lado do caixão, e poucas pessoas, só meu pai, meus irmãos e minha mãe.
E ela tirou um documento de dentro de uma bolsa e me disse assim: olha o que o médico diz. Aqui está registrado. Não pode sepultar com velório. Tem que ser sepultado sem velório, porque o corpo vai arrebentar. E aí minha irmã chorava e dizia assim: tanto bem que nos fez e nem um velório a gente pode fazer. Não porque ele fosse ver as flores, mas porque alguém ia dizer assim: nós amamos você. E aquilo iria talvez acariciar um coração que estava entristecido, porque os mortos não veem nada. Mas alguém poderia trazer uma flor e uma coroa dizendo: vai em paz, não é assim? E naquele dia minha irmã dizia: tanto bem que nos fez, nenhuma. Eu fiz uma loucura. Eu abri aquele caixão, proibido pelo médico, para não se contaminar. E ali eu vi a desgraça que esse mundo dá aos seres humanos. Lutero, o sábio do cristianismo, diz assim: triste fim dos vivos que levam seus mortos à sepultura, caminho pelo qual serão levados um dia. Triste fim dos vivos que levam seus mortos à sepultura, caminho pelo qual serão levados um dia. Naquele dia, 7:30 da manhã, a gente colocou aquele caixão dentro de um carro funerário, porque não podia ser velado, e fomos ao cemitério. Às 8 horas, quando eles abriram, meu pai tirou um dinheiro do bolso e comprou um terreno que ninguém quer comprar. Não havia morto na cidade. Chovia muito. E eu tomei uma pá com meus irmãos e começamos a abrir um buraco para colocar o nosso melhor amigo. Cada pá de terra que eu tirava ali, eu dizia no meu coração: eu vou pregar a volta de Jesus até eu morrer, para que Jesus volte e os mortos ressuscitem. A maior de todas as promessas da Bíblia. Se falo para alguém que tem saudade de alguém, deixa eu lhe dizer: um dia o Senhor virá e as sepulturas irão se abrir. Pastor, morreu no mar e não apareceu mais, o mar vai devolver. Pastor, foi queimado no incêndio, o fogo vai devolver. Eu garanto, porque a verdade é aquilo que é, conforme é afirmado ser. E eu vim afirmar a verdade absoluta para você nesta noite. A palavra de Deus. Cada pá de terra que eu tirava, eu dizia: eu vou pregar até Jesus voltar. Depois de abrir aquele buraco, colocamos aquele caixão ali, começamos a jogar lama em cima. Cada pá de lama que eu jogava, eu dizia: um dia Jesus vai voltar e Ele vai matar a saudade do nosso coração. Do meu lado havia um garoto que dizia assim: tira o papai daí, meu papaizinho. Por que vocês estão jogando lama em cima do meu querido papai? Leva o papai para casa, tio. Eu amo meu papai. Eu não sabia o que era o sentimento de uma criança em relação ao seu papai, até que eu tive uma filha. Outro dia saí de casa, angustiado para o trabalho, e ela disse: papai, eu fiz um presente para você. Ela apertou o elevador e disse assim: vai com Deus. E daí ela escreveu aqui nesse presente para mim, dá um close aqui: te amo muito, Deus te abençoe, com S. Mas Ele me abençoou. Naquele dia, aquele garoto dizia assim: tira o papai daí, tio, leva ele para casa. Chorando ele dizia: eu amo meu papai, leva o papai para casa, tio. E eu larguei aquela pá, peguei aquele garoto no colo e saí correndo dali, daquele lugar, pela cidade. E sabe o que eu fiz? Eu fiz o que você faria. Fui comprar para ele um doce. Não é assim que a gente faz quando vê uma criança triste? E eu fui comprar um doce, para tentar tirar aquele pensamento do coração dele, aquele sentimento. E quando eu comprei um doce, que eu tirei aquele doce, aquele chocolate do papel e dei para ele na mãozinha dele, ele pegou aquele doce na mão, olhou dentro dos meus olhos e me disse assim: eu vou morrer de saudade do meu papai, tio. Eu vou morrer de saudade do meu papai. Hoje ele é um homem. E quando eu vejo ele, sabe o que está escrito na testa dele? Eu morro de saudade do meu pai. De quem você tem saudade? Um dia o Senhor aparecerá nas nuvens do céu e Ele vai matar a tua saudade. Sabe, eu não sei de qual religião você é e não me interessa saber. Mas eu sei que dentro do seu coração existe um espaço que o Senhor Deus quer ocupar para encher o teu coração de bênçãos.
Você não me conhece, é a primeira vez que eu vim aqui falar para você. Mas eu conheço um Deus que eu quero te apresentar. E eu queria falar de você para Ele. Posso? Através de uma oração? Então eu vou pedir para a Sara cantar uma música para terminar o culto. Vem cá, Sara. E eu quero fazer um desafio para você. Eu não sei qual é a placa da sua igreja, não me interessa saber também. Eu não sei quais são as lutas que você tem. Me interessa sim falar para Deus através de uma oração de você. Me interessa sim dizer para você que é uma verdade absoluta e ela diz que um dia Jesus virá e Ele vai matar a saudade do nosso coração. Me interessa muito falar de Deus para você e dizer que Deus tem um lugar no reino dos céus todo especial. Ele foi preparar esse lugar para você e Ele promete cerca de 2.500 vezes na Bíblia Sagrada. Eu sei que você tem um pedaço de aula ainda hoje, mas eu posso falar de você para Deus através de uma oração nessa noite? Então eu vou fazer um desafio para você. A Sara vai cantar uma música. E se você deseja que eu fale de você para Deus através de uma oração, junto de um amigo que você tem aqui, enquanto ela canta a música, na primeira letra, na primeira frase, na segunda, eu não sei em qual frase, posso fazer um desafio para você? Você poderia se colocar em pé onde você está quando ela começar a cantar a música e dizer: Deus, eu aceito os teus convites e um dia eu quero viver para sempre contigo, e quando tu vieres nas nuvens do céu, eu quero ouvir de ti: bendito de meu Pai, você é o bendito de Deus. Escuta essa música. Alguém gostaria de se levantar nessa noite e dizer: fala de mim para Deus, pastor, através da oração? Fique em pé, se você deseja isso. Mas fica perto do seu amigo e da sua amiga. Bem perto. Isso. Se puder, coloca a sua mão em cima do ombro. Escuta essa música e peça para Deus, para que Ele abençoe a tua vida, a tua casa. Feliz, saia desta aula, desta noite abençoado por Deus. O dia em que isso, chega bem perto do seu amigo e da sua amiga. Jesus, eu verei. Você quer fechar o olho e pedir uma bênção para Deus enquanto ela termina de cantar essa música? Fecha teus olhos. Quando enfim voltar do céu, estarei cantando a esperar o dia em que verei Jesus. Um dia Ele vai voltar, Ele vai matar a saudade do teu coração. Mal posso imaginar que emoção será rever queridos que não vão mais dizer adeus. O choro findará e dor não mais terei. Um dia eterno viverei. Eu verei meu Rei Jesus quando enfim voltar do céu. Estarei cantando a
verei Jesus no dia em que verei Jesus. Ore comigo agora. Obrigado, Deus, pela bênção em nossa vida. Obrigado pela verdade absoluta que é a Tua palavra. Verdade que é e sempre será a grande promessa na vida de cada um aqui, Senhor. Pai, obrigado por essa aula especial da Tua palavra que nos dá um novo sentido à vida, a certeza de que um dia estaremos à direita vivendo eternamente contigo, onde a saudade será exterminada para sempre. Talvez alguém esteja aqui nesse auditório, Senhor Deus, enfrentando uma batalha muito grande. Abraça em Teus braços sagrados de amor e toca com o toque da benevolência divina, transformando a vida desta pessoa. Talvez alguém está pedindo uma bênção sobre a sua família. Senhor, nós cremos no Teu poder, abençoa a esta vida, Senhor. Abraça-nos em Teus braços de amor. Leva-nos, Senhor Deus, protegidos por Ti e sob a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem está do seu lado é muito amigo? Dá um abraço. É mais chegado? Dá um beijo. Viva 7. Amanhã estamos juntos. Que Deus te abençoe.